Olá pessoal, bom dia a todos. Edson Cordeiro da loja Bonsai do Estúdio Bonsai Essência. Manhã de quinta-feira, véspera de feriadão, e nós estamos aqui no nosso projeto O Bonsai no dia a dia. E como sempre, é uma grande satisfação receber vocês aqui no nosso espaço. E estou eu aqui e no back o Calisto, que vai dar um tchauzinho aí para vocês. E estamos desde já contando com as interações de vocês ao longo desta hora aí. Estipulamos normalmente aí 1 hora de transmissão, com a oportunidade aí de interação do público durante a transmissão e também depois, quando a gente sobe como Reels no Instagram, fica fixo lá, vocês podem interagir por lá também. E para vocês também que acompanham a gente depois como backstage lá no YouTube, vocês podem lançar suas dúvidas e observações e a gente vai ter prazer em ir lá e interagir com vocês também, tá certo? Aguardamos aí também. É isso? Gente, vocês estão vendo aqui, ó, já estou começando o dia com uma pilhazinha de revistas aqui, tá? São revistas que não são nacionais, são revistas japonesas de bonsai. Eu tenho uma coleçãozinha de revistas, vocês vão ver que o número também não é atual, uma revista de 2008 nesse caso aqui, Bonsai Shunju, que é uma revista japonesa. Tá? Eu tenho várias revistas japonesas, tá, diferentes, aí, Bonsai Sekai, Bonsai Kinbon, a Bonsai Shunju também. Além aí de publicações também de catálogos de grandes exposições, como por exemplo o Sakufu, e também o próprio Kokufu tem as exposições mais famosas, né, no mundo do bonsai. E por que isso, gente? Bem simples. Construção de referência, gente. Construção de referência visual. É uma grande dica que a gente já começa trazendo para vocês aqui. Gente, é importante, tá, a gente ter contato com esse tipo de material, tá, para a gente fazer então essa construção de referência visual. O que é o bonsai lá no Japão, né? Na terra de origem aí pra gente da cultura e da tradição do bonsai como arte. Gente, eu considero isso fundamental, tá? Quando a gente compreende bem como é que funciona o bonsai lá no caso e também leva para dentro, interioriza, digamos assim, essa questão de como é o bonsai, o padrão estético e tudo mais, ajuda a gente na hora de construir os nossos bonsais aqui também, tá certo? Não só isso, a gente consegue ver cobertura de eventos também, então ver grandes nomes aí da arte do bonsai, né, como por exemplo o próprio Masahiko Kimura, que hoje é considerado o grande mestre aí da arte do bonsai mundial, né, e a grande referência para a grande maioria também. Então a gente consegue ver imagens aí, hoje em dia também temos vídeos como possibilidade, né, desse pessoal produzindo, né, interagindo com o público e tudo mais. E isso tudo enriquece e faz com que a gente consiga ter o quê? Profissionais de referência também, né? Quem são os profissionais que são referência de nível mundial, né? E por que não também nacionais, né? Como a gente aqui no Brasil. Então, desde já quero chamar vocês para a interação para me falar sobre isso. Que tipo de material de referência visual vocês normalmente têm aí no dia a dia de vocês, que é presente no dia a dia, e também quais são aí as referências de vocês, referências profissionais, né? Tanto aqui no Brasil quanto também internacional, né? E assim, quem é o top também? Talvez vamos levantar essa questão aí. Quem é o top do top a nível mundial de bonsai para vocês? Eu aguardo desde já a interação de vocês aí. Agora, vamos seguir com este assunto aqui. Eu particularmente, gente, como vocês estão vendo aqui, estou só com uma amostra muito pequena do que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma biblioteca, digamos assim, com bastante material, tá? Muitos livros também para estudar. E aí assim, gente, vejam o que é interessante por essa referência. É uma ótima referência. Ó. Essa é uma revista então da Bonsai Shunju de 2016, é o volume 8, então corresponde ao mês de agosto. É uma revista que publica mensalmente. E aí pensem comigo, uma revista que se compromete a fazer uma publicação mensal sobre bonsai. Gente, mesmo lá no Japão, eu imagino que isso aqui não é tão simples assim, tá? Não é tão simples. E mesmo assim eles fazem, né, essa publicação mensalmente lá. É uma revista relativamente pequena aqui, é uma revista de 60 páginas, né? É diferente de uma Bonsai Kinbon, por exemplo, que chega a ter o dobro disso de páginas. Então pensem o trabalho que dá ainda mais, né, de fazer com o dobro de páginas. E até o tamanho da revista é diferente. Da Bonsai Shunju é uma revista tamanho padrão e a Kinbon é uma revista maior, né? Então a gente consegue ver aí imagens maiores e tudo mais. Mas quero chamar a atenção para vocês para algumas coisas aqui. Ó. Uma delas é, primeiro, por que ficar vendo revista de número antigo? Né? Por exemplo, gente,
a gente consegue acompanhar a evolução de tendências, tá? Então, assim, o que era utilizado lá na época de espécie, por exemplo, quais eram as espécies mais valorizadas, quais eram os estilos de bonsai mais adotados, né? Perfil, né, geral das plantas, qual era a espécie também que estava em voga naquele momento, os artistas que estavam em ascensão ou já estavam ali num certo nível se apresentando num evento e tudo mais. Então é uma série de informações que a gente consegue levantar considerando, mesmo assim, em revistas de volumes anteriores. Então eu inclusive compro às vezes lotes assim de revistas antigas e trago para cá, né, trago para o Brasil para poder fazer isso, esse trabalho de leitura, né, e de leitura visual, tá? Não é leitura, eu não leio japonês ainda, né? Quem sabe no futuro, mas agora eu ainda não leio, né? Então eu consigo hoje, claro, com tecnologia a gente consegue com o tradutor acompanhar algumas coisas aqui. Mas eu considero ainda mais importante, gente, eu sou uma pessoa muito visual, né? Então eu considero muito mais importante ainda poder ter essas referências visuais, como já comentei aqui com vocês, o quão isso é importante também, tá? E aí, querem ver? Vamos chocar um pouco o público aí? Olha só aqui comigo, Bonsai Shunju 2016, volume 8, então nós temos já de cara um pinheiro na capa. Lindo, diga-se de passagem. Um pinheiro negro muito bonito, tá? Numa mesa também muito bonita, um vaso super bonito, exposto e fotografado então com uma maturidade completa, né, de estrutura, de tronco, de acabamento também aqui, né? A gente tem um vaso também muito bonito e todo o conjunto ele transmite essa ideia de maturidade, né? Ok? Falando de pinheiro na capa, porém tem algumas coisas legais aqui. Por exemplo, essa revista é de 2016. Teve um evento muito grandioso no Japão em 2017, que foi o World Bonsai Convention em Saitama. Eles já estavam há mais de um ano, olha só, anunciando esse evento, tá? E anunciando presenças, inclusive, no evento, né? Então aqui é um anúncio de presença, tá? E aí aqui no final nós temos um anúncio de presença também, uma nova divulgação. E aqui dá para ver claramente alguns grandes nomes do bonsai mundial, né? O Masahiko Kimura, o Hiroshi Takeyama, o Kunio Kobayashi, o Shinji Suzuki e por aí vai, né? Grandes nomes aí da arte do bonsai. Agora, gente, eu trouxe esse volume para vocês para mostrar uma coisa curiosa. Vejam, nós temos aqui, embora a capa seja de pinheiro, nós temos uma cobertura de uma exposição de azaleias. Olha só. Então veja que interessante, para pegar a referência de azaleia como bonsai, como é bacana percorrer um material como esse daqui, ó. E vejam que interessante as diferenças, olha. Olha essa azaleia aqui, como é que foi trabalhada. Olha que planta incrível, incrível. Essa daqui também. Mas vejam que é a celebração das cores, ó. Olha essa azaleia aqui e essa aqui, ó. Elas não seguem o modelo padrão que a gente tem de bonsai, tá? Basicamente é uma florada incrível ali, né? Mas que não segue o padrão normal de bonsai. Aqui a gente já vê de tudo, ó. Tem a azaleia sobre rocha, também uma ótima referência, né? Não é tão comum, mas a gente vê que é bonito pra caramba também, gera um contraste muito lindo entre a delicadeza das flores, né? E a rusticidade da pedra. Está plantada provavelmente em um vaso antigo chinês, então dá um corpo ainda mais interessante aí para o conjunto, né? Agora, gente, tem uma coisa ainda mais interessante para mostrar para vocês aqui, que é a cobertura de um outro evento, ó, que ou ele é fora do Japão, ou ele aconteceu provavelmente ali, depois eu vou levantar certinho os detalhes, ou ele aconteceu ao sul do Japão, tá? Na ilha de Okinawa. E aí a gente vai ver que quando tem cobertura desses eventos em regiões de clima mais tropical, como por exemplo Okinawa, a gente vai ver que muda tudo. Mudam as espécies, por exemplo, aqui a gente tem figueira, a gente tem a nossa primavera, olha só, a buganvília, presente não só aqui, mas ó, ela está aqui, aqui e aqui. Tá? Então só aqui são três árvores presentes aí nessa exposição. Tá? A gente vai ver então uma participação
pesada aí de espécies de origem tropical e subtropical, tá? Interessantíssimo, né? Agora, essa próxima aqui é interessantíssima, olha só. Eu aposto que todos vocês conhecem essa espécie aqui, brasileiríssima também, né? Caliandra, gente, olha só. A nossa caliandrinha rosa marcando presença na exposição também. Não é interessante? E olha o destaque que eles dão para a questão da floração. Ó. A planta não está com aquele efeito igual às azaleias lá, full bloom, né? Ela está com apenas algumas flores. E mesmo assim mereceu o seu destaque na exposição. Bacana, né? Aqui tem outra primavera também, ó, outra buganvília. E assim vai. Né? Tem mais buganvília, veja como o pessoal gosta de buganvília, né? De primavera. Aí, bom, ok, aí apareceu um pinheiro aqui, ó, mas depois de várias outras plantas que não são espécies tão tradicionais, né, lá no Japão, certo? Então vejam, essa revista inclusive, eu considero ela interessante por causa disso, tá? Eles não fazem cobertura apenas dos grandes eventos japoneses, né? Como a gente já comentou aqui, o Gafuten, o Sakufu ou o próprio Kokufuten, né? Eles fazem cobertura de outros eventos, digamos, menores e em outras regiões também. Então isso amplia a experiência, tá? E pra gente, eu considero assim fundamental, porque a gente consegue se aproximar um pouco mais, observando então plantas que estão mais conectadas com a nossa realidade de Brasil, né? Então a gente viu ali, por exemplo, plantas que são extremamente familiares para a gente, né? A primavera e a caliandra, né? A caliandra foi uma baita de uma surpresa para mim também, quando folhei essa revista pela primeira vez, né? Encontrar, porque não é comum, né? A gente vê caliandra né? Lá no Japão, ou enfim, no bonsai oriental, sendo bem cultivada, né? E bem divulgada também, né? Então acho que a gente pode concordar que é um tanto raro isso, né? Então é isso, a gente vai falando mais ao longo da live aí, vou contar com a interação de vocês então, e hoje eu trouxe aqui uma jabuticabeira que a gente começou na semana passada, tá? Eu apresentei ela para vocês, falei um pouco e disse que se conseguisse concluir o que eu precisava dentro do prazo adequado, que eu traria a planta aqui para mostrar para vocês, né? Então deu certo, eu consegui conduzir todo o trabalho de estilização da jabuticaba, né? É mais um trabalho aí que a gente está evoluindo, mais uma etapa, né, de construção da planta, e aproveitei já aí para fazer o replante então, né? Na verdade, não era para ter feito o replante não, tá? O que aconteceu foi um acidente, na verdade, porque eu fui dar aquele capricho a mais no trabalho como um todo, e o vaso acabou quebrando acidentalmente, tá? Embora fosse um vaso Izumi, que a gente sabe é um vaso de altíssima qualidade e de confiança também no sentido de durabilidade, houve um acidente físico mesmo, do vaso cair e quebrar, no processo de soltar o arame que prende a planta no vaso, e, enfim, desconectou, o torrão estava tão solto, tão bem formado já, que ele simplesmente soltou realmente, desconectou do vaso e foi cada coisa para um lado. A planta para um lado, eu para o outro e o vaso ficou no meio e acabou caindo. Mas acontece. A questão é que a gente já aproveitou então essa oportunidade, né, desse incidente aí com relação ao vaso, para fazer já uma revisão então das raízes e trocar o vaso. Por quê, gente? Drops de conhecimento técnico para vocês que estão aí prestigiando a gente, que dedicam aí esse tempinho para acompanhar, seja aqui ou seja depois também, tá? Meu agradecimento, meu reforço do agradecimento desde já, é que, gente, a gente já falou sobre isso aqui, é recorrente, então eu vou reforçar para vocês, tá? Vejam, quando a gente já construiu uma árvore com a linha primária muito bem definida, com a sequência de movimentos que tem que ter, com a conicidade que tem que ter, por exemplo aqui, ó, começa grosso, e vai diminuindo, 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 e olha só, aqui em cima termina num raminho. Ó. Isso é conicidade, tá? E de preferência, que eu tenha criado também a definição das linhas secundárias, então, por exemplo, o primeiro galho, o galho de fundo e o segundo galho, ou seja, a primeira tríade bem construída, bem posicionada e também com a espessura
adequada à proporção do projeto, ok. Depois disso, gente, o ideal é sim que eu faça o quê? Que eu traga a planta para o cultivo em um vaso menor, um vaso mais compacto, tá? Por quê? Bom, na sequência de construção da nossa árvore, a estruturação dentro dos galhos, então os ramos e os sub-ramos, na sequência, eles serão facilitados em um sistema radicular mais compactado, tá? Por quê? Porque eu quero começar a fazer estruturação de material mais fino, mais delicado, tá? Que vai dar depois realmente uma aparência interessante para a nossa planta, tá? A criação, a construção de ramificações finas e devidamente organizadas também dependem da adaptação do sistema de cultivo adequado, senão a gente não tem o resultado que a gente espera. No topo também da planta, da mesma forma, como a gente tem predominância apical, tá? A planta, claro, vai crescer com muito mais força no topo, certo? Então aqui, gente, rapidamente a gente consegue formar, a gente consegue estruturar e montar então a copa, né, o atamar aí da nossa planta. Então vejam, aqui está realmente um modelinho canônico de como é esse desenvolvimento do ponto de vista técnico, tá? Porque a gente tem então a primeira tríade bem definida e depois dela ainda tem mais 2 galhos bem adiantadinhos aqui, tá? E o topo está meio cru ainda, está em desenvolvimento, mas é exatamente assim, tá? Como aqui concentra mais vigor, mais energia, e agora eu não tenho nesse momento mais nenhuma estrutura crescendo livremente como estrutura de sacrifício, fica muito mais fácil e mais rápido de montar essa copa aqui. Então aqui está tudo seguindo certinho. E aí veio essa questão da redução, né, da compressão do sistema radicular com a redução do vaso, que vem bem a calhar, tá certo? Então agora a sequência, ela pede o quê? Ela pede um cuidado também com a rega e com a fertilização, bem dosada, bem equilibrada, para que eu possa, aos poucos, construir esse sistema de ramificação fina da forma mais correta, tá bom? É isso aí, gente. É um passo bem dado aqui com relação a este projeto, né? E eu agradeço desde já aí, se vocês mandarem também aí as contribuições aí de vocês com os comentários e me dizendo aí se vocês têm alguma observação também sobre esse sistema de trabalho ou se vocês têm um sistema de trabalho diferente e que queiram compartilhar com a gente aí, a gente está aí completamente à disposição de vocês, beleza? Calixto, fala pra mim, tem alguém pra gente saudar aí, mandar um salve, como é que tá a participação da galera aí? Me conta. João Líder mandou um bom dia. Opa, maravilha. Bom dia, Joel Líder. Bom ter você aqui, amigo. Diego Trevisan também mandou um bom dia. Diego, bom dia, Diego, bem-vindo também. O Emerson mandou um bom dia pra gente. O Emerson Carvalho? Emerson Carvalho, gente boníssima, nosso aluno aqui da escola, o Bonsai Do. Marcelo Oliveira mandou bom dia. Bom dia, Marcelo. Fabiano Tisca. O Fabiano, grande Fabiano, bem-vindo também, bom dia. Enquanto é isso. Show de bola. Então, gente, é isso, eu aguardo aí, se vocês puderem contribuir com a gente aí, com relação a essa questão das referências, tá? Quem são as referências de vocês aí a nível mundial como profissionais, né, do bonsai? E se vocês têm também algum material, costumam ter algum material visual aí de referência também, tá? Eu considero também, gente, que vejam assim, a minha base é artística mesmo, né? Então, quando a gente principalmente se propõe a desenhar, a ilustrar uma planta, a gente vai para um outro nível da coisa toda, tá? Por quê? Porque assim, gente, quando eu vou fazer uma ilustração, tá? Isso me obriga, literalmente me obriga a parar e prestar atenção de verdade, com profundidade na árvore. Por quê? Porque eu preciso estar atento com os detalhes, com a estrutura dessa árvore para trazê-la para o bidimensional, para trazer para o papel, tá? E é claro, a gente traz para o bidimensional, mas todo artista sabe que mesmo no bidimensional, o desafio é sempre de dar uma noção de tridimensionalidade, tá? Claro, a gente não vai conseguir 100%, né? Mas a gente traz uma noção de tridimensionalidade, essa é a ideia, tá? Então, com isso ocorrendo durante o processo, aquilo que eu falei para vocês de internalizar, né, o porquê, entender bem o porquê a planta é tão interessante, porquê ela é tão bonita, isso acontece de forma natural, tá? Isso vem de forma natural.
Por quê? Porque você se obriga a pegar cada detalhe da planta e trazer isso para o papel. É um caminho, digamos assim, dessa forma, né? Tá? Então, gente, posso dizer para vocês como artista mesmo que faz isso e que ilustra, né? Que isso tudo faz muito sentido como prática também, tá? Para a gente absorver isso, para a gente compreender essa questão toda também de composição e normas estéticas que existem no bonsai, que não são poucas, tá? Definitivamente não são poucas aí. E aqui na loja Bonsai, gente, a gente se propôs aí a ensinar vocês também a desenhar o bonsai de vocês, tá? A gente tem um curso lá no Hotmart, tem vários na verdade, mas um deles é o desenho básico do bonsai, que é um curso justamente voltado para você aprender a fazer isso, a observar uma planta, trazer isso para o papel, bolar um projeto, tá? E aí a partir deste projeto você aplicar tudo ali na árvore que você precisa desenvolver, tá? Recomendo, inclusive, aí é um curso que quem já fez esse curso recomenda muito também, como possibilidade aí para expandir, né, os horizontes bonsaísticos, digamos assim, tá? E a gente também tem lá outros cursos de manutenções específicas, como por exemplo, manutenções de pinheiro negro, manutenção de caducas e até um curso de manutenção de juníperos lá, de estilização mesmo, né, de pegar a planta e fazer isso que a gente está falando aqui, de estudar a forma da planta e trabalhar a planta e tudo mais, tá certo? Então fica o convite desde já para vocês aí, a gente pode disponibilizar o link para vocês, para prestigiarem a gente lá no Hotmart, vendo os cursos que a gente tem disponíveis, tá? E hoje, dentro dessa questão da jornada de construção aí do Bonsai-do, que a gente fala, né? Nós temos também um projeto mais avançado aí, que é o projeto de escola, chama O Bonsai-do, é o nome da escola do Estúdio Bonsai Essência, que eu represento, para a loja Bonsai e os nossos alunos, tá? Essa escola já está em andamento, tá? Nós estamos aí neste mês com 4 meses aí de aula já. Na semana passada nós tivemos aí um encontro no dia 12 aqui com a 4ª aula e foi um dia fantástico, gente. Foi um dia muito produtivo, muito animado, inclusive os alunos que participam presencialmente são um grupo muito animados assim para aprender mesmo, para captar, tá? Foi um dia fantástico e tem espaço, viu, gente? Tem espaço tanto para a gente ter uma segunda turma, que a gente pode contar aí com a participação de vocês, especialmente, diria que ainda mais se você já é nosso aluno aqui da loja Bonsai, de algum curso, tá? Pode ser interessante sim como escala de evolução, tá? Então, assim, como é que eu posso aprender mais dentro de um projeto de escola, né? E aí, bom, quem vai ser o profissional referência de vocês nesse caso? Bom, eu vou estar lá para dar todo o suporte que vocês precisam para desenvolver aí o Bonsai-do de vocês. Mas para isso é preciso se pôr na jornada, gente. É tomar decisão, dar o primeiro passo aí, tá? A gente tem uma landing page lindíssima aí para apresentar o projeto para vocês verem certinho. Já tem depoimentos lá de alunos participando, tá? Falando um pouco sobre o projeto. E com certeza aí seria uma satisfação para a gente aqui da loja Bonsai recebê-los aqui, quem sabe numa segunda turma ou até ainda na primeira turma, ainda dá tempo de entrar mesmo nessa primeira turma. O projeto completo, na verdade, ele é de 3 anos, né? A gente está sempre reforçando isso, esse é o primeiro ano ainda. E lá no final, assim, a gente tem vários steps com coisas muito legais acontecendo aí, tá? Mas lá no final nós vamos ter uma viagem lá para o Japão para acompanhar como é que é o bonsai lá no Japão mesmo, na terra madre aí da nossa maravilhosa arte do bonsai. É claro que, como disse, ao longo desses 3 anos tem muita coisa para rolar e muita coisa bacana, tá? Inclusive, nós teremos a nossa própria exposição, tá, do grupo de alunos local aqui na loja Bonsai e quem sabe, conforme for ganhando corpo, até fora da loja também, tá bom? Olha o compromisso aí, né? Não só meu, mas da loja Bonsai também. E que, é claro, vai trazer um grande prestígio aí para os alunos que estiverem conosco aqui dentro deste projeto, tá bom? Então, se vocês gostaram, busquem saber mais, tá? A primeira turma está em andamento, mas ainda dá para encaixar alguns alunos aí, tá? Dentro dessa primeira turma. Mas também já temos aí uma lista de interessados aí para uma segunda turma e você pode fazer parte dessa lista também, tá? E a gente começa uma segunda turma aí o mais rápido possível, tá? Porque tempo, né, é fundamental para tudo na vida, né? Tá certo?
Então é isso, falado aí, falamos mais um pouco sobre a questão da escola, sobre a questão dos cursos também. E a gente está para divulgar, né, a nossa agenda completa de cursos, tá? Em breve vai sair também. A gente não divulgou full ainda, gente, porque nós temos algumas coisas acontecendo e dentre elas já vou largar aqui, não vai dar para segurar, Calixto, não vai dar para segurar, até por conta do assunto que a gente está puxando aqui. Tá? Mas, gente, vem pela frente aí uma nova loja virtual da loja O Bonsai. Nós estamos aí com uma nova plataforma, já estamos nos organizando bonitinho aí para fazer essa mudança, né, essa transição importante que acontece. É bem complexo, né, um processo complexo, tá? Mas já está em andamento e logo, logo, aí, em breve, deve surgir para vocês um aviso de que nós estamos com a nova loja virtual em atividade, tá? E quando essa loja, então, a gente fizer todo esse processo de migração e tiver tudo funcionando bem certinho, bonitinho, estará lá disponível para vocês também fazerem inscrições e conhecerem todos os projetos, incluindo também a nossa lista de cursos, tá? Que estarão disponíveis no restante deste ano e que vocês possam se programar aí para vir participar, tá bom? Na aula passada da escola, a gente começou a falar de aramação, mas o tema principal foi outono, né? E as mudanças que o outono traz com relação principalmente ao cultivo, mas também os aspectos fisiológicos e morfológicos nas plantas, né? Que não é pouca coisa. A gente precisa entender sobre isso, precisa dominar as técnicas de cultivo que são necessárias para o melhor cuidado das nossas árvores nesta época. Então, gente, ficou curioso aí, quer saber? Gente, nós temos uma metodologia bacana aqui, com certeza vai ajudar vocês a desenvolver o bonsai-do de vocês de forma muito mais segura, muito mais tranquila também e que, acima de tudo, claro, venha trazer resultados para vocês aí no dia a dia, claro, porque vocês vão poder aí usufruir do bonsai de vocês, né, participando do processo de construção das plantas e tudo mais. E é claro, ter resultado disso, porque no final das contas, né, a gente precisa disso também. A gente precisa que lá no final venham resultados palpáveis, ou seja, que a gente passe a ter plantas de nível mais elevado na nossa coleção. Sim, faz todo sentido, tá? Aqui, por exemplo, posso referenciar para vocês aqui, é uma planta de cliente, a gente já apresentou antes para vocês e tudo mais. Mas eu acho que dá para mostrar assim com uma certa segurança aí o que é que a gente está falando, tá? Como é a nossa metodologia de ensinamento e a nossa metodologia de trabalho também. Tá, mas é isso? É só isso? Claro que não, né, gente? Claro que não. Vejam, como a minha ideia é uma escola com um viés bem artístico também, tá? Uma das coisas que eu já estou frisando para os meus alunos é justamente entregar conteúdo, entregar qualidade para os alunos, né, em todos os termos de material, de conteúdo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, gente, com esse viés artístico aí, tá? Explorar as possibilidades criativas dentro de cada aluno, tá? Porque, bom, cada um é cada um. E a arte tem essa possibilidade, né? E o bonsai consegue fazer isso muito bem, ser um veículo muito adequado para a nossa autoexpressão, tá certo? Então, minha boa gente brasileira, se você já gosta de bonsai, acha bacana ter aquele momento de contemplação e celebração da vida, que você para trabalhar a planta e fazer as manutenções, ou no dia a dia mesmo, que você vai fazer a rega, vai fazer as manutenções ali do seu bonsai, uma podinha que seja, e você está interagindo ali, não só com a sua árvore, você interage com todo um ecossistema, né? Então, assim, a nossa árvore já é um pequeno ecossistema, uma pequena versão de ecossistema, e a gente interage com um ecossistema mais completo e mais complexo também, né? Então, se você já tem isso, já gosta disso, já acha bacana, isso te faz bem, né? Bonsai é sim uma prática terapêutica também, eu considero assim, tá? Bom, quer evoluir as suas árvores, quer evoluir no próprio bonsai-do, até mesmo, gente, na base artística, e por que não aquele toquezinho filosófico também? Bom, fica o convite, fica o reforço para você vir fazer os nossos cursos aqui na loja Bonsai e por que não também da escola, tá certo? Reforço de convite aí, tá? Manda lá interações, Calixto. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Eu vou folhear uma revista. Não, eu não vou podar planta hoje.
Não, então eu tirei esse tempo hoje para... Inclusive gosto muito disso, tá? O meu tempo de lazer hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, adivinhem, quando eu não estou com uma planta trabalhando, é isso aqui. Musiquinha de fundo, se possível, ou som natural, quando o som natural é agradável, né? Não igual nós estamos aqui agora com barulho de construção, embora a gente possa até considerar isso natural também, né? Dá para considerar natural, já que a gente está no meio urbano. Então, assim, estou com alguma coisa lá de áudio estimulando, estou folheando uma revista e normalmente estou tomando um chá ou um refresco, alguma coisa assim. Depende muito de como está a época do ano, a estação, tá? E estou fazendo o quê? Daqui para cá. Para cá ou até para cá, tá certo? Então, esse é o caminho, né? Quando eu falo que o slogan do meu estúdio, o Estúdio Bonsai Essência, é ver, sentir, contemplar, é exatamente isso que eu estou falando, tá? Agora, ver bidimensional, gente, vamos ficar ligado, tá? É uma forma e é fantástico, a gente consegue realmente perceber muito bem alguns elementos aqui que são fundamentais e tudo mais. Principalmente quem desenha, porque isso daqui também é um meio bidimensional, tanto quanto quando a gente desenha. Agora, mais um drops de conhecimento para vocês que acompanham a gente aqui, tá? Bonsai é essencialmente uma arte tridimensional, certo? Então, isto aqui, esta planta, a gente não consegue perceber todos os aspectos dela e o que ela transmite do que, por exemplo, essa jabuticaba que está aqui na minha frente, em loco, tá certo? Então, qual que é o drops que eu trago aqui para vocês? Gente, não abram mão, não dispensem experiências presenciais. Não abram mão disso. Gente, eventos com exposições, com concursos, bonsai exposto dentro de feira, esse tipo de evento assim, tá? Nós temos hoje grandes eventos também no Brasil, tá? Nós teremos ano que vem aqui no Brasil a FELAB Brasil 2016, gente, um evento fantástico, será aqui em casa, aqui em Curitiba, a gente já tem falado sobre isso, tá? A FELAB, inclusive, agora tem um site próprio para você poder consultar lá e acompanhar aí a divulgação do evento, né? Tem perfil próprio nas redes sociais também para seguir, fica a dica aí para vocês, tá? Nós temos este ano, agora, na sequência, no mês de maio, o evento Bonsai 2025, no qual eu estarei, né? Estarei lá me apresentando como artista e estarei também representando a loja O Bonsai, tá? E já tenho comentado sobre isso com vocês e reforço o convite para que vocês vão participar. Mas qual que é a grande questão, gente? Ah, mas eu já vi aquele bonsai. Ah, mas eu já vi aquele artista. Ah, mas eu já vi vídeos, olha só, a gente ouve isso, tá? Eu já vi vídeos daquele artista trabalhando. Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá, ajuda? Ajuda. Isso aqui ajuda? Ajuda também. Claro, gente. Claro que ajuda. Como eu disse para vocês, para mim, inclusive, é extremamente prazeroso fazer isso, tá? Folhear uma revista calmamente, né? Revisar as referências, né? Quem são as referências, né, de bonsai? Quais são as espécies referências? Nós temos os bonsais icônicos também a nível mundial, que é sempre bom revisar, ver como estão, né? Tá certo? Agora, gente, não substitui uma experiência presencial, não. E essa é a grande dica aqui para vocês, tá? Não dispensem uma oportunidade de presenciar uma exposição, de prestigiar um trabalho de um artista também, tá? Porque vocês com certeza vão perceber diferente, tá? Presencialmente a coisa é outra, tá certo? Então é mais um reforço para vocês aí e que ajuda também na construção de referências, tá? E é o que a gente tem falado aqui desde o início, desde a primeira pegada do começo dessa transmissão, é construção de referências, referência visual e referência profissional também na arte do bonsai, tá certo? Manda as interações aí, Calixto. O Emerson Carvalho trouxe algumas referências que ele tem mundial no Ô, maravilha, Emerson Carvalho, manda lá para nós, estou curioso. Posso pronunciar errado o nome, mas é Bjorn. Ah, o Bjornholm. Isso. Koji. Maravilha. Koji Hiramatsu. Isso. E o Kimura. Kimura, muito bem. Pra ele falou que tem artistas muito excepcionais, mas esses são diferenciais. Ele pegou só peixe grande aí, né? Só peixe grande, né? Os caras que ele citou aí realmente são muito bons, né? Koji Hiramatsu é uma referência também internacional, né? Inclusive vai estar no evento Bonsai 2025 este ano, então para quem quiser ver o Koji presencialmente, quem sabe até participar de um workshop com ele, o Koji é um cara muito bacana, não conheço pessoalmente, vou conhecer esse ano, né?
Mas já fica a dica aí, tá? De ir lá prestigiar o evento e conhecer, né, pessoalmente e ver como é que é a apresentação, a aula do Code. Já esteve aqui no Brasil antes, no mesmo evento, né, em edições anteriores. E quem assistiu comenta até hoje que realmente foi um belo trabalho, uma bela apresentação. E o quão carismático é a figura do Koji Hiramatsu, né? Bjorn Bjornholm já conheço pessoalmente, fiz um workshop com ele, inclusive, em São Paulo, lá no Estúdio Bocabello. Abraço aí, saudações e abraço para o meu amigo Renato Bocabello por criar essas oportunidades. É incrível, uma oportunidade incrível poder estar 2 dias lá com o Bjorn Bjornholm, grande pessoa também em todos os sentidos, ele é um cara de mais de 2 metros de altura, tá? Então é um cara para olhar assim, né? A gente olha para cima para falar com ele. E é uma pessoa excepcional também, tá? Uma pessoa e um profissional do bonsai excepcional, tá? Deixou boas memórias e para mim também é uma grande referência do bonsai mundial. Bom, e o Kimura? Bom, aí dispensa comentários, acho que de qualquer um, né? Acho que é o grande nome do bonsai mundial na atualidade, acho que a grande maioria das pessoas entende assim, né? Não digo que todas, mas a grande maioria eu entendo que tem o Kimura como a maior referência do bonsai mundial hoje, né? O mágico, Kimura o mágico, né? A capa do livro dele é The Magician, né? Kimura o mágico. E eu acho que pode ser chamado assim, né? Dessa forma, porque realmente o cara, ele é incrível mesmo, tá? É muito vanguarda, o Kimura é um cara considerado vanguarda no mundo do bonsai, tá? Desde que ele começou praticamente no bonsai, com uma visão diferenciada, aprimorada e trazendo muitas coisas novas aí para o mundo do bonsai. Claro que hoje não são mais vanguardas, porque ele já colocou isso e tem bastante tempo, né? Mas as obras dele são altamente inspiradoras. Assim como, por exemplo, eu tenho obras aqui, ó, do senhor Hiroshi Takeyama, que é um cara que já não é tão badalado assim, mas no mundo do bonsai a gente vê muito em revistas, livros. E ele tem, por exemplo, esse junípero aqui que aparece de costas, é uma árvore fantástica que tem uma madeira morta que sobe espiralada, torcida para cima, que tem, ela é batizada também, tem um nome bonito, não lembro agora o nome, mas o Hiroshi, por exemplo, ele é famoso por um bosque de caducifólias que ele tem, que é fantástico, né? Tá? Que é algo parecido com esse aqui, ó. Parecido, mas não é esse aqui, tá? Vejam que lindo, gente, esse aqui. É lindo demais, um bosque de Kaede. E esse junípero aqui, olha que referência fantástica. Olha que chimpaco lindo. Estão entendendo, gente? Então assim, ó, para mim, por exemplo, vamos pensar. Eu começo a ver coisas assim. Tô vendo ali, ó. Pega ali, Calixto, ó, tem um vídeo de uma exposição do Clube de Tóquio de Bonsai. Então eu tô vendo revista, tô ouvindo uma musiquinha de fundo e vendo referências lá de vídeo também. Ó. Olha só. O que acontece, minha boa gente? A gente está sempre de olho, gente, está subindo a régua o tempo todo, tá? Quais são as minhas referências de bonsai? Bom, se a minha referência de junípero, por exemplo, agora é este junípero aqui, ou algo semelhante, puxa vida, né? Vamos concordar, né, Calixto? A régua sobe muito, né? Então. E aí vem assim, pô, mas vamos para um pingo de realidade, né? Vamos para uma gotinha de realidade. A gente vai ter isso aqui no Brasil? A gente tem esse tipo de material para trabalhar? Meu Deus, olha que caqui lindo. Olha que caqui fantástico. Sobre rocha, gente. Que fantástico. Então é isso que eu falo, que emociona, né? A gente vê uma planta assim, uau, emociona. Assim, é lindo demais, né? Então vejam, gente, se a gente não revisa esse tipo de material, não busca esse tipo de referência, aí sim é que a gente nunca vai chegar lá. Aí fica difícil a gente chegar lá, vamos concordar? Né? Vou tomar emprestado mais uma vez, com todo o respeito do mundo, a expressão do meu amigo Daniel Rattinger. Teu limite é aquilo que os teus olhos já viram. Então, gente, vamos ampliar os horizontes aí, né? E se a gente puder ver pessoalmente, melhor ainda, né? E agora vocês querem ver que legal algumas coisas que acontecem no mundo bonsai? Vejam que estou falando de referência visual, construção de referência e tudo mais. Vejam aqui, ó. Isso aqui é construção de referência. Ó. Vejam que interessante, ó. Os próprios bonsaístas japoneses buscando referências de artistas que ilustraram árvores no passado e que trazem para esse tipo de design que a gente vai ver aqui, ó.
são referências, gente. Isso é construção de referência. Ó. Isso aqui está estudando o que eu estou fazendo aqui, ó, que é estudando referências de álbuns muito antigos. Ó, olha isso. Históricos, né, de como que era o bonsai, a percepção de bonsai, e aí trazendo isso para a nossa atualidade. Então isso, gente, é estudar a história da arte do bonsai. Tá? Então a gente usa tudo a nosso favor. Né? A gente está, ao mesmo tempo, buscando, estudando material, como eu disse para vocês aqui, ó, de 2008, nesse caso aqui, para reforçar a referência, para que isso contribua com o meu trabalho lá na frente. Então eu estou conectando passado e futuro através do que? Do meu trabalho agora. Certo? Então é o meu presente, é o meu agora, estudando o que aconteceu lá, tá? E trazendo novas possibilidades para o futuro. Tá certo? Então é isso que eu falo para vocês, de construir referências para que a gente consiga assimilar isso tudo e possa melhorar aí as nossas construções aí, ou por que não dizer também, para quem já tem uma linha de trabalho bem definida, bem clara, por que não dizer também de consolidar a sua linha de trabalho. Tá? Agora querem ver um trabalhinho diferente? Calixto, mostra para nós ali a nossa composição especial de Shinpaku. Aí vocês estão vendo um Shinpaku em cascata numa parte do vaso, um vaso completamente autoral aí, feito sob encomenda pelo artista da cerâmica Dai Izumi, da cerâmica Izumi de Atibaia, que permite uma composição especial como essa que vocês estão vendo aí, minha boa gente brasileira. Então vejam, o projeto do vaso inspirou, digamos assim, tá? A criação dessa composição que vocês estão vendo aí. Que, é claro, tem muito por evoluir, a gente vai evoluir bastante ainda essa composição. Tá? Ela está só começando praticamente aí, mas que a gente já pode, pelo vaso e pela composição em si, a gente já pode perceber algumas coisas aí. E o quanto pode ficar bem interessante em termos de expressão, e expressão de criatividade mesmo, né? Que a gente sai do lugar comum, né? Vejam que não tem nada de comum ali acontecendo, né? O vaso é um vaso autoral, é um vaso diferente. As árvores são diferentes também, não são árvores com uma modelagem, com um estilo muito comum, né? Inclusive, sempre eu me lembro que algumas pessoas, quando veem essa composição e veem essas árvores, perguntam de onde vêm as árvores, né? Porque sabem que um estilo assim e com árvores com esse direcionamento não é comum, né? Então acabam perguntando, e aí? De onde veio isso, né? Como é que aconteceu isso? E realmente é um material diferenciado. E esse material diferenciado é que aguça aí a nossa criatividade, né? Traz possibilidades que às vezes realmente outras plantas não têm. Tá? Esse material, por exemplo, ele foi criado aqui na loja Bonsai. Né? Nós podemos nos orgulhar aí de que fomos os produtores, né, desse material. Não dos dois, da planta principal sim, que são duas copas ali, e da planta de baixo não, ela veio complementar a composição justamente porque eu entendi que ela conversava muito bem com o restante da composição. Tá? E eu quero agradecer aqui, desde já, de mãozinhas juntas mesmo, assim, uma gratidão mesmo, de verdade, para nossa excelentíssima, queridíssima Maria Dolenga, tá? Que é aqui de Curitiba, porque essa alma abençoada que é a Maria, ela tem uma conexão aqui com a loja, uma conexão com a gente que é muito bacana, e não é a primeira planta, o primeiro projeto dela aqui na loja, em que ela resgata uma planta que está assim na loja em algum lugar e ela tem uma conexão com essa planta e ela fala, isso aqui vai ficar muito legal. Ela tem essa percepção daí de que isso aqui acho que vai ficar muito legal. Pega esse aqui e vamos trabalhar. E a gente vai trabalhando o projeto para ela e vai evoluindo, né? Então ela tem duas árvores hoje, as duas árvores são duas composições especiais, uma delas inclusive eu já apresentei aqui para vocês. E a gente vai retomar esses projetos agora porque está sempre evoluindo, está sempre trabalhando. Aqui também a gente já aramou mais de uma vez, já fez vários trabalhos e agora chegou o momento de dar mais um salto, de evoluir mais um pouco o projeto. Né? Então a gente vai retomando o projeto e vai evoluindo o projeto cada vez mais. Então eu sou grato aí pela oportunidade de retomar aí sempre esses projetos e poder evoluir. Né? Então
essa composição que vocês estão vendo, que está maturando aqui dentro da loja bonsai, até agora essa planta na verdade não saiu daqui da loja, ela está sempre aqui. Gente, é fantástico poder acompanhar a evolução da planta e contribuir, né, com esta evolução na prática mesmo, né, de fazer as intervenções e tudo mais, tá? E é isso, mas vejam como depende também aí muitas vezes da iniciativa de pessoas como a Maria, de ter essa conexão com a planta e dizer, poxa, vamos fazer isso aqui que eu acho que isso aqui vai brilhar, isso aqui vai ficar legal. E, bom, vamos lá, coincidência ou não, as duas árvores em questão que ela puxou para a gente trabalhar juntos aí como projeto, estão, na minha opinião, muito bem. São plantas incríveis com projetos que realmente são especiais, eles fogem do comum para nós aqui, falando principalmente do que é o bonsai aqui no Brasil, tá? E isso me agrada muito. Quem tem anseio artístico sabe do que eu estou falando, que é isso de transcender, aí, de sair do senso comum e criar realmente, né? Poder criar obras inspiradas que possam também inspirar e animar os corações das pessoas, tá? Isso é quase que realmente é uma missão do artista, né? E essa missão faz com que a gente anseie por isso. É um anseio, a gente fala que é anseio artístico, né? Eu falo muito isso com frequência. Agora, vamos falar de resgatar projetos? Vamos lá. Calixto, vamos mostrar para o pessoal essa planta aqui agora. A gente já estava falando sobre ela antes da live começar. Gente, olha que árvore incrível, já olhando de onde vocês estão vendo aí. Vou abrir aqui, Calixto, de leve, mostra aqui, ó. Gente, olha a parte interna dessa planta, olha essa madeira morta. Olha que espetáculo que é isso. Achou bonito? Achou bacana? Agora eu vou mostrar o verso, então, ou o que seria o verso. Gente, olha isso aqui. Olha essa madeira morta. Olha a composição de folhagem, como entra e mostra, aquele jogo de mostra, esconde, que eu acho tão bonito em composição do bonsai. O veio vivo está aqui, está presente, a madeira morta está presente. E o balanço da massa verde é lindo, né? A gente consegue ver bem aqui também o tronco por completo, com a madeira morta por completo. A madeira morta totalmente preservada, claro que isso aqui é fruto do nosso trabalho, tá? De todo o nosso cuidado, para que a madeira esteja presente aqui. Imaginem vocês um projeto como esse aqui sem a madeira morta, não tem como, né? Perderia muito em vários sentidos, né? Então não dá, né? Então a gente cuida com muito carinho aqui da madeira morta de uma planta como essa, tá certo? E aí, gente, nós estamos nos organizando aqui devagarinho com os atuais donos aqui da planta, tá? Do acervo, né? Para que a gente retome aí esse projeto e consiga trazer ele para o brilho, né, total que essa planta merece, tá? É uma planta incrível. Essa planta que tem um histórico aqui com a gente da loja Bonsai, tá? Tem minha assinatura nela também. Não é uma planta que eu comecei, eu estou dando continuidade também no projeto de um outro bonsaísta que começou a planta linda, né? E eu tive a honra e a satisfação de poder fazer parte da história dessa planta e evoluir o projeto, tá? Ela já foi campeã de concursos aí, né? Para falar a verdade aí, que me lembro onde ela foi exposta, ela recebeu alguma menção, alguma premiação, tá? Porque realmente é uma planta muito bonita, muito especial. E agora a gente precisa ir retomando, já sabendo que tem um grande desafio pela frente aqui, principalmente em termos de manutenção, porque tem que aramar muito, né, para trazer o refinamento aqui novamente para essa planta, mas que com certeza, né, ela chegará aí em um novo nível, um novo patamar, que realmente é importante para essa planta, né? Eu sempre reforço com vocês aí a questão do caráter evolutivo do bonsai, né? A gente precisa pensar nisso. E aqui não é diferente, a planta desenvolveu bastante, criou mais massa, ramificou mais, ótimo, né? Agora a gente precisa continuar, né, as manutenções e evoluir aí o trabalho em termos de refinamento também, tá? Por enquanto, é uma expectativa, tá? A gente ainda não fechou isso daí, mas existe aí uma grande esperança de que a gente consiga retomar não só esse, mas outros projetos também
a gente está focado aí em reatar laços e refazer parcerias e reforçar parcerias também, para que a gente consiga realmente desenvolver essas árvores que são tão fantásticas assim, para que vocês também possam ter referências presenciais, por que não, de árvores maravilhosas. Eu garanto para vocês que essa planta, por exemplo, já ouvi de muitas pessoas, não foi uma nem duas, tá? Que falaram que quando viram essa árvore no auge dela, expostas aqui na loja, pessoas que tiveram contato com bonsai lá no Japão, inclusive, deram depoimento dizendo que a nível de Brasil, na época, tá, era a árvore mais próxima do bonsai japonês que eles já tinham visto aqui no Brasil. Então, e é assim, opinião de pessoas de confiança mesmo, assim, e que de relevância nesse sentido, assim, para ter peso de dizer, olha, a pessoa tem uma visão preparada para isso, né? Então dizer, olha, o mais próximo que eu vi do bonsai japonês até agora no Brasil, isso tem um baita de um peso, né? Em tudo. Então, bom, vamos lá, vamos tentar trabalhar de novo e trazer a planta para o melhor dela, para a melhor versão desse Shinpaku, tá certo? Calixto, com certeza temos interações, manda aí. Temos duas boas interações aqui para fechar a live. Para fechar a live, né? Que o nosso horário já já foi até, ou está indo. Duas interações muito boas. Manda lá. A primeira do João, ele falou assim, Edson, conta pra gente como que o bonsai impactou na sua vida, porque dá pra sentir essa paz em você. Tem relação com isso? Tem toda a relação, sim. Tem toda a relação, sim. A gente sempre coloca aqui que o nome da escola, o Bonsai-do, não é à toa. A gente coloca o Bonsai-do porque é uma jornada, né? É a jornada de construção do bonsai. E a gente já, na primeira aula, inclusive, a gente fala sobre isso, do porquê do nome, tá? Você já chega com essa instrução. Por que a escola se chama Bonsai-do? Porque, gente, bonsai é considerado uma arte elevada. E por que ela é uma arte elevada? Porque ela tem esse do no final, porque é uma arte elevada. E por quê? Porque ela promove o ser humano. Ela dá essa possibilidade da promoção, do desenvolvimento do ser humano durante o processo, tá? E para mim, vou dizer para vocês a nível pessoal mesmo, tá? E misturado, claro, aí também com o profissional, de que já tem um bom tempo que, me considerando então realmente um profissional da arte do bonsai, gente, como profissional eu acho que tem que vir algumas indagações. Sempre falo que a gente tem que ter algumas reflexões, né, durante os processos de construção das nossas plantas, tá? E da nossa própria construção também como profissionais. E digo também que a gente sempre tem que estar prontos com ter algumas definições de princípios e valores e levantar bandeiras quando são necessárias, tá? Para realmente identificar e sinalizar algumas coisas. Tá? E vou dizer para vocês assim, já que veio a pergunta, vou dizer para vocês de coração aberto mesmo, tá? Uma coisa que eu estou ensinando os meus alunos aqui e estou sempre falando também é de que é incrível a capacidade que as árvores têm de se autorregular. A gente vai estudando fisiologia, morfologia, e eu trago isso também no projeto de escola e nos meus cursos aqui da loja Bonsai, e a gente vai ficando muito impressionado com a ciência da vida mesmo, né? A ciência da vida que ocorre nas árvores e ocorre com a gente também, né? Então, gente, isso traz reflexões e reflexões profundas, né? Então, vou dar um exemplo, sim, que acho que resolve um tanto disso, assim, tá? Que é da minha própria experiência, e sempre digo que só posso falar de mim e da minha experiência, né? Então, vejam como faz sentido o que eu acabei de falar, ou pelo menos para mim faz. Que me dá direito de pensar na melhor forma da minha planta. Ela tem que estar na melhor forma. Então eu vou engrossar um galho, eu vou desenhar uma linha de tronco, eu vou definir um estilo e tal e tudo. Vou me preocupar com uma melhor rega para a planta, com a melhor nutrição para a planta, que ela esteja sempre limpa e saudável, tal e tudo. E o que isso representa e reflete a pessoa que eu sou, né? Então, assim, eu me deparei em situações onde eu estava cuidando muito bem das plantas, preocupado com isso, com a evolução da forma e tudo mais, das minhas árvores, mas que o meu próprio estado físico, principalmente, não refletiu mesmo. E aí? E aí acho que a gente pode concordar aqui que a gente não junta A com B. Não tem como juntar as pontas. Porque eu não estou alinhado, eu mesmo não represento o que estou fazendo buscando que as minhas plantas representem. E aí a coisa, na minha opinião, deixa de fazer sentido.
Para mim, Edson, no pessoal, isso lá atrás, há um bom tempo, essa reflexão trouxe à tona uma reviravolta, uma pequena reviravolta na minha vida, tá? Não foi assim, mas foi como é com as árvores mesmo, uma mudança lenta, silenciosa, sem nenhum auê, nada muito complicado, mas uma mudança aqui, certo? Uma mudança na minha percepção. Essa mudança de percepção fez com que eu trouxesse aí mudanças significativas na minha vida, tá? E essas mudanças refletiram no meu físico e refletiram, claro, também na minha mente, tá? Porque vejam, para eu chegar também num nível desse, onde eu estou estou fazendo esse tipo de questionamento, tá? Já não é um nível também mental tão comum assim, tá? E é o que eu estimulo os alunos a fazerem também com relação ao processo de construção do bonsai, porque eu digo sempre, bonsai é uma arte para ser validada. Então, se a gente tem o bonsai como um recurso que traz a gente, que conduz a gente para esse nível tão fino, né, de pensamento, de questionamento, gente, aí eu acho que a gente faz valer. Realmente a arte do bonsai se torna algo ainda mais incrível. Tá? Isso, bom, dou voz aqui, relato para vocês de que pode funcionar, sim. Funcionou para mim e pode funcionar para vocês. E aí a grande questão aqui, que eu disse que as árvores se autorregulam. E nós? Nós estamos prontos para nos autorregular? Gente, saibam, nós somos capazes. Todos nós somos capazes de nos autorregular com o nosso físico, com o nosso mental, tá? Nosso psicológico, com aquilo que a gente escolhe falar, a forma com que a gente escolhe de agir também. Então essa fala calma e tranquila que vocês estão comentando, o João comentou aí, é uma conquista. É uma conquista. E ela foi sendo construída ao longo. Claro, nós temos etapas da vida também. Eu também já fui mais jovem, já tive 20 anos, já fui inconsequente com algumas coisas, inclusive também no mundo do bonsai, tá? Mas hoje, lá nos meus 40, né, estou numa outra fase que já ali nos 30, assim, já comecei a ter essa virada de chave aí, essa mudança de pensamento. E que hoje posso trazer também aí como contribuição para vocês, tá? Que vocês possam literalmente usufruir da arte do bonsai para ter conquistas, inclusive, por que não, pessoais também. Se faz sentido para vocês, por que não? Vamos então de bonsai como veículo para o aprimoramento humano ou o seu autoaprimoramento, tá certo? Próxima interação, manda para nós aí. É do Bonsai Janal. Tá, manda aí. Mandou assim, bom dia. Bom dia. Em relação aos estudos de nativa na visão da Indonésia, não seria uma visão que deveria estar mais presente na exposição para dar uma alavancada no nosso país? Eu tenho isso como meio que um padrão, sim. Eu acho que a gente precisa, com certeza, estar muito mais conectado, muito mais de olho com o que acontece no bonsai na Indonésia, Taiwan e até no sul do Japão, como a gente falou. Porque Okinawa, gente, é quase outro país. É quase outro país. É muito diferente de muita coisa do Japão, tá? Então, assim, até o bonsai lá é diferente também. Tá? Então, como disse para vocês, quem me traz referência disso? Isso aqui. Isso aqui tudo. Eu vou pegar aqui um bolinho. É só, como disse, uma pequena amostra, né? Mas, gente, esse material aqui me traz referência, ó. Então, quando eu vejo as coberturas lá das exposições, e como disse, esse material aqui, ele tem minha preferência também, por quê? Porque não é só como a gente está vendo na capa aqui, ó, que de repente é mesmo para vender revista, né? Mas não é só o bonsai que a gente está vendo na capa, que é um bonsai super tradicional japonês, olha só. Dentro da revista, o conteúdo da revista, ele é feito também de coberturas de pequenos eventos, inclusive encontros de clubes. Exatamente, de pequenos clubes que as pessoas se reúnem lá para tomar um chazinho e falar de bonsai e trabalhar umas plantas. Como a gente faz, por exemplo, aqui na loja Bonsai, né? A gente tem encontros informais aqui na loja Bonsai, inclusive agora no feriadão já está prometido aí que vai vir um pessoal aí
nos dias de feriado para prestigiar a loja e trabalhar suas plantas e tudo mais, e interagir, trocar aquela ideia bacana, né? Fica o convite para você também que é local aqui de Curitiba, para vir aqui. Não precisa ser aluno, não precisa ter comprado todas as suas plantas comigo, isso são ideias que às vezes as pessoas têm e que não correspondem à verdade. Todo mundo é bem-vindo aqui, pode vir, pode trazer suas plantas, pode tirar suas dúvidas, tá? Não precisa ter esse nível de compromisso, não. Se você não fez algum curso, sempre vai surgir oportunidade para que faça. Se você se sentir bem fazendo, tá? Se você se identificar com a minha referência, principalmente, eu sou o professor dos cursos aqui da loja Bonsai. Se você se identificar também com o que a gente tem de acervo para fazer a aquisição das plantas, tá? Então, é isso. Vocês vão ver que no fim das contas eu sou um péssimo vendedor. Eu realmente não estou muito preocupado com isso, tá? Eu estou mais preocupado realmente com outras coisas. Inclusive que vocês consigam se desenvolver como eu, por exemplo, me desenvolvi no bonsai. Que vocês possam ser tão bem acolhidos na arte do bonsai como eu fui tão bem acolhido quando cheguei aqui. Eu fui muito bem acolhido aqui na loja, quando ainda nem era o bonsai. Ela é o bonsai desde 2014, né? Esse ano a gente comemorou aí 18 anos de loja, né? Então é bastante tempo já de loja bonsai. Mas antes disso já havia um histórico e eu participei disso. E como digo, fui muito bem acolhido e faço questão de fazer o meu melhor esforço e a minha equipe também de acolher bem todos vocês, para que vocês possam também continuar aí com um bom suporte também ao longo da jornada do bonsai. É uma arte linda, é uma arte fantástica e honestamente falando para vocês, eu acho que tem muito mais para oferecer em todos os sentidos, tá? A gente tem um bom nível de bonsai no momento, profissionais incríveis aqui no Brasil, gente do bem e gente muito boa no que está fazendo, tá? Não vou citar nomes, porque né, sempre é arriscado, sempre digo que é arriscado esquecer alguém, mas vocês sabem disso, nós temos grandes nomes aqui no bonsai, grandes referências até internacionais de bonsai, que são aqui do Brasil, tá? E que, gente, estão sempre incentivando, trabalhando para o melhor da arte, para que a arte se eleve, para a promoção da arte do bonsai, tá? Então é isso, eu acho que a gente tem uma escala boa ainda para evoluir e como disse para vocês, inclusive aí estou sempre comentando, na verdade, mais internamente aqui, mas estou sempre comentando, de que aos poucos né, vai chegando aí um nível de maturidade onde a gente está transcendendo, por exemplo, barreiras básicas de cultivo, barreiras básicas de técnica, barreiras básicas de arte. E eu chamo a minha escola, por exemplo, de metodologia dos 3 pilares, né? É Sanbon Bashira, né, que fala. Então, são os 3 pilares, que é exatamente isso, tá? É cultivo, técnica e arte. Mas tem um 4º pilar aí, que seria o filosófico também, que é onde a gente junta e abarca todos os outros 3 pilares de uma forma muito legal, muito bonita. E eu sinto que aos poucos também a gente vai chegando para essa base junto aí, tá bom? É isso aí. Fechou? Fechado? Fechou. Maravilha, então. Então, gente, continuem aí, vocês que vão acompanhar depois então o nosso Reels publicado ou depois aqui no YouTube também, tá? Eu aguardo aí os comentários e interações de vocês. Eu sei que tem bastante gente que por conta do dia, por conta do horário não conseguem assistir ao vivo, mas que conseguem assistir depois, então, na íntegra, tá? Então, eu vou pedir para vocês encarecidamente aí que vocês curtam aí o nosso material, que vocês deixem aí o seu comentário também, ou seja para mandar uma saudação lá para a gente saber que vocês passaram por aí e sinalizaram, cumprimentaram a gente, tá bom? Faz bastante diferença para a gente, tá? Faz bastante diferença, então eu vou pedir que vocês interajam sim. Sempre digo que é fazer valer para que a gente não tenha a impressão que está ouvindo o eco da própria voz, né? Tá bom? Precisa fazer sentido tudo isso. Então, eu agradeço a vocês desde já que estiveram aqui conosco. Na semana que vem tem mais, provavelmente daí sim na sexta-feira, porque daí vai ter passado todo o regime de feriado. E a gente vai se falando mais na sequência. Muito obrigado e até!